Saudações alvinegras, meu nome é Guilherme e começa agora o 11º episódio do podcast Irmandade Corintiana. Aqui ao meu lado está o meu grande irmão Fábio. Caiu em Itaquera, já era, né? É o que todo mundo diz e sempre se repete. O problema é quando saiu de Itaquera também já era, só que pro Corinthians, né? Mas vamos falar mais sobre isso depois. Hoje, sábado à noite, balada em Itaquera, ganhamos do Santa Cruz. Muito bem, Corinthians. Muito bem, Corinthians. E aqui do meu outro lado direito, na sua posição tradicional, o grande Gibson. Salve, pessoal. Mais 3 pontinhos lá em Itaquera. Continuamos a 3 do líder, só pra deixar registrado o fato que toda vez que eu vim aqui a gente tá a 3 pontos do líder. A rodada não terminou ainda. Tudo bem, mas eu tô aqui e tá 3 pontos do líder, cara. Na semana passada você tava aqui. No último jogo você tava aqui, a gente terminou 6 pontos do líder. E aqui uma convidada especial, e é isso mesmo que vocês escutaram, uma convidada pela primeira vez neste podcast, a presença feminina, aqui a Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Eu vim aqui ser uma vergonha pro feminismo. Não sei nada de futebol. Não, mas tá aqui, marcando presença pro feminismo. Pode ser. Aprendi muito isso hoje. A Irmandade tem irmãos e irmãs, e enfim, o que quiserem Aceita ser. todo mundo. Desde que sejam corintianos, são parte da Irmandade. A única pergunta que a gente faz é se você é corintiano, e você é, então está bem-vindo aqui. É isso aí, minha mãe disse que eu era corintiana quando eu nasci e eu nunca duvidei, então... E a gente viu nas comemorações dos 2 gols que você é corintiana mesmo. Tá no sangue, tá no coração, né? Bom, vamos começar falando desse jogo de hoje, dessa vitória. O primeiro tempo foi bom, né? O primeiro tempo foi bom, o time com muita intensidade, participando muito na área adversária, controlando totalmente o jogo no primeiro tempo, né? Com velocidade, algo que estava sendo raro. Envolvendo o time adversário. A gente tem que falar nesse momento que o Santa Cruz foi um adversário bem fraco, pelo menos no primeiro tempo, mas o primeiro lance de algum perigo do Santa Cruz foi... aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, nem foi muito perigo. Aí depois, no fim do primeiro tempo, teve uma cabeçada do Grafite que foi por cima do gol e foi só isso. O resto foi tudo Corinthians e mais Corinthians, e muitas vezes o Corinthians pelo lado esquerdo com o Wendel atuando por lá, cruzando, lançando, tocando, tabelando. Só não fez gol, rapaz. De modo hoje. geral, na partida, o Corinthians foi bem mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito, né? No primeiro tempo, acho que quase 80% das jogadas foram pro lado esquerdo. No segundo tempo deu uma equilibradinha. No segundo tempo a gente não jogou bem por nenhum dos 2 lados, mas no primeiro tempo sim. Agora, eu acho que o Cristóvão deve estar ouvindo o nosso podcast. Claro, porque o Tite já deixou a dica pra ele. Sem dúvida. Porque quarta-feira, no nosso último podcast, eu comentei que o que mais me incomodava num time era quando ele jogava meio de corpo mole, sem botar intensidade no jogo. E hoje, apesar de continuarem ali alguns erros de passe, etc., o adversário ser fraco, tá jogando em casa, tudo bem, tinha várias coisas a favor. Mas o Corinthians entrou com uma intensidade que ele não entrava fazendo muitos jogos, que ele não entrava correndo, botando essa correria no jogo. É verdade, né? É verdade. Independente do adversário, de estar jogando em casa, mas mesmo jogando às vezes com adversários fracos em casa, o Corinthians não entrava com essa correria, né? Tomou uma vergonha na cara. Tomou uma vergonha, Jogo passado teve alguns lampejos disso, aí no final tentaram correr atrás do preju lá, depois que o garoto lá entregou o gol, o zagueiro. Mas esse jogo aqui, eles já entraram no campo com aquele pique de fim do jogo, do outro jogo. E isso aí mudou completamente o panorama do time. Né? E a mudança na escalação? Você acha que isso é um efeito da mudança de escalação? Ele tirou o Guilherme, voltou o Luciano e aí centralizou o Giovanni Augusto, não foi isso? Eu não sei dizer se isso foi uma mudança na escalação que causou isso. Eu acho que não tem tanto a ver, porque é mais uma coisa de atitude dentro do jogo, aquela coisa de intensidade que o Tite pregava, ainda deve pregar, mas agora na seleção brasileira. Acho que é muito mais isso do que realmente postura tática, etc. Porque no fim das contas, a mudança, o que provocou? Ficou muito semelhante, assim. Mudou um pouco os nomes das peças que estavam lá, mas não vi isso alterar tanto, assim. Eu acho não, mas eu vou discordar da sua opinião. Eu acho que o Guilherme tem uma postura em campo. Ele é um cara do passe fenomenal, né? Ele já mostrou isso, que ele consegue colocar a bola pro atacante. Enfim, deixou o Marquinhos Gabriel inúmeras vezes na cara do gol e ele não fez gol. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um jogador veloz e ele
também não se dedicava tanto à marcação. E aí eu acho que quando você tira ele e coloca o Giovanni Augusto no meio, o time ganhou em velocidade por isso. Nós falamos aqui mais de uma vez, né, que o time estava dependendo muito do Guilherme e quando ele não ia bem, o que estava acontecendo... Tirando aquelas 2 partidas que ele foi o melhor em campo, enfim, um pouco ele mais teve pra umas frente, 3, 4 mas partidas que ele jogou realmente bem. Depois disso, ele deixou a desejar e o time sentiu muito isso. Então hoje foi legal ver o time jogar bem sem ele, não precisar do protagonismo dele para jogar bem. E espero que ao longo do ano, com ele e sem ele, o time consiga manter essa intensidade aí. Independente de adversário, tem que ir pra cima, tem que jogar desse jeito, né? A impressão que eu tenho é que se tivesse atuado com essa intensidade no jogo passado com o Atlético Mineiro, tinha levado aquele jogo. Apesar do Atlético ter jogadores melhores, dá pra comparar o Atlético com o Santa Cruz em termos de time, mas em pontuação eles até estão próximos, porque o Atlético torna uma ascendente e o Santa Cruz uma descendente no campeonato. Mas em termos de pontuação eles estavam, até antes de começar essa rodada, estavam 1 ponto, 2 pontos de diferença. E eu não sei se, eu já vou ficar no meio termo entre a sua opinião e a sua, eu não sei se essa maior velocidade do time hoje teve a ver com essa mudança do saída do Guilherme. Talvez tenha um pouco, mas o ímpeto que eles entraram em campo não foi só uma questão de eles entraram mordidos, mostraram com vontade de mostrar serviço. Talvez pela má impressão do jogo passado, não sei, agora tá jogando em casa. E o que você achou do primeiro tempo, Lívia? Você tá muito quietinha aí. Não, eu tô levando em consideração o que vocês estão falando, porque eu não vi nenhum outro jogo, né? Até cheguei bem perdida. O que eu achei é que realmente não tinha muita emoção, por mais que o primeiro tempo não me fez dormir, o segundo me fez dar um pouquinho de sono. Essa é a minha comparação entre o primeiro e o segundo. Mas é extremamente válida, porque... eu achei que o primeiro tempo era isso, olha, vamos mostrar que a gente tá tentando alguma coisa, mas eu achei que faltou paixão. Mas eu acho que tem muito a ver com a presença da torcida ali, né? Não é à toa que o Corinthians tem a marca que tem jogando em casa e esse ano, quando joga fora de casa, tá muito mal, né? Tá muito mal, tá conquistando o quê? 20% dos pontos, uma coisa bizarra, assim. Essa intensidade em casa a gente aprecia, gosta, acha que tem que ser assim mesmo. Gostaria de ver um pouco mais disso jogando fora, né? Sem dúvida. Porque não dá pra jogar em casa toda a rodada, infelizmente. A CBF não deixa, tá? Não sei. Falam que o futebol brasileiro favorece o Corinthians, mas não tá favorecendo esse ponto ainda não, né? Não chegou nesse ponto. E o Luciano desencantou, né? Tava na hora, né? Chorou feito uma criança ali quando marcou o gol. A Lívia ficou emocionada com o choro dele, que eu lembro. Achei patético, né? Me pareceu uma coisa muito ensaiada, mas é porque eu não acredito em choro de jogador de futebol, enfim. Mas quando a gente explicou a história dele, sofrida a história de Luciano, você mesmo assim não ficou convencida? Ele tem tempo pra arrumar o cabelo, pra pensar nas tatuagens e não consegue treinar melhor? Que isso, gente? Aí depois vem pagando de, ai, tô chorando, tô emocionado porque fiz um gol finalmente. Imagina. Você devia ter feito gol antes, meu filho, não é? A história dele, se verdade, Charles Dickens escrevesse sobre futebol, ia escrever sobre ele, assim, aquela história sofrida. O cara que começa a ter sucesso e aí se machuca, cai, fica lá embaixo, aí sofre. E hoje aquele capítulo 15 lá, que ele começa a sair dessa crise e tal. E você vai ver, ainda vai ter um final feliz esse livro aí, porque Dickens sempre tem um final feliz? Não sei. Não consigo ter dó de homem branco jogador de futebol, mas... Que preconceito. Nem vamos entrar nesse... Mas a gente espera um final feliz nessa história, porque hoje, apesar do gol, ele também não foi muito feliz no resto da partida, né? Sim. Vale dizer que os 2 gols que o Corinthians fez hoje tiveram a participação dos mesmos jogadores. Assim, teve o Wendel, Luciano e Romero. No primeiro gol, o Wendel cruzou do lado da lateral esquerda, né? O Romero tentou cabecear, não conseguiu, mas puxou a zaga nessa tentativa. E a bola sobrou livre pro Luciano, que parou, olhou. Que não acreditou, pensou, né? Ele falou, é agora mesmo? Respirou, é pra bater pro gol. olhou pra frente, olhou pra trás, olhou pro bandeirinha. Relembrou ligou a vida pra mãe dele inteira. e falou, mãe, eu tô na frente do gol, o que eu faço? Teve isso também, essa hesitação me irritou. Não, você chegou na boca do gol e você não fez gol e depois você veio chorar. E você é atacante. Você é atacante. Eu contei, ele pegou a bola na pequena área. Ele tocou na bola 4 vezes antes de chutar pra gol. É muita hesitação, mas ok, fez o gol, chorou. Eu achei que ele ia debulhou. perder o gol. Todo mundo também achei. acreditou, assim, ninguém Eu acreditou achei que ele aquele fez. choro era meio vergonha, gente. Desculpa. Não sabia em que área que eu tava. Eu acho que eu tava... Ele olhou pro goleiro, viu? Você é o do meu time. É, Que goleiro sabe? é Oi, esse? onde eu tô?
Eu desejei tanto esse momento, quando ele chega, finalmente, eu não sei o que fazer, sabe? Aquela E coisa. hoje em dia o atacante pode até se confundir com o goleiro, porque tá entrando o quarto, quinto goleiro do Corinthians, ele vai falar, o que é esse cara aqui? Será que é do meu time? Será que é do outro? Mas foi um gol pro Corinthians, que bom, deu tudo certo, ele chorou, lágrimas que eu acredito que são legítimas, porque a vida do cara é isso, assim, eu entendo que tem muito marketing, mas o cara depende disso, ainda mais atacante. Sabe o que eu acho que também rolou ali? Que a bola veio muito fácil. Aquela hesitação foi, eu não acredito que a bola veio desse jeito. Se eu vou fazer o meu primeiro gol, vai ser fácil desse jeito? E foi. Ele olhou pro lado, não viu que tinha ninguém marcando ele, né? Eu falei, eu não tô impedido, não tem ninguém me marcando, o goleiro tá 1,5 m, 2 metros. Parece pegadinha, né? Ele olhou pra procurar a câmera, pra ver se tinha alguma pegadinha. Câmera escondida. Eu já acho que a hesitação é tipo, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, mas eu tenho que chutar, ai, gol, foi, vou chorar. Tá vendo? Tá aí uma pergunta que podiam ter feito ali no final do jogo, né? Que não fizeram. Podia ter perguntado o que passou na sua cabeça no momento que a bola veio de bandeja pra você na pequena área. O que perguntaram é como ele se sentiu. Quando ele fez o gol, ele falou que foi uma sensação única. Aí ele falava, eu me cobrava muito, e a minha mulher também, e a minha mãe também, e toda a torcida do Corinthians também. Então foi uma declaração honesta. Acho que pra tirar a mulher de cima, assim, acho que ele foi um choro honesto. Quando a mesmo, mãe do assim. cara, a avó do cara tá perguntando, marca gol, meu filho, marca gol, meu filho. Agora eu simpatizei. Agora eu retiro o que eu disse. Rolou uma mini simpatia com o menino. Mas aí no segundo gol também, ele entrou bem ali, o Wendel agora já mais no meio, deu um toque assim de mestre pro Luciano, que eu não sei se tentou chutar, ou chutou cruzado, ou tentou cruzar, mas virou, a bola foi pro meio da área, o Romero dividiu com o zagueiro lá do Santa Cruz e colocou pra dentro. Mais um gol do que até esse momento no ano, o artilheiro do Corinthians no ano. A bola pegou nos dois, né? Agora pegou no zagueiro e pegou no Romero, né? Foi acreditado a ele, é gol do Paraguai, o nosso grande Justin Gol de Bieber joelho, paraguaio. de canela. Coisa linda. Aliás, o que tá acontecendo com esse time? Todo mundo tá com cabelo muito moderno. Eu fiquei ali um pouco perdida. Vários com aquela risquinha, assim. É uma coisa que eu perdi. De repente eu Acho acordei que começa e todo mundo né? Onde você cortou o seu cabelo? Foi no tal Foi no sujeito. Pomba. Puxa, Então eu vou no ficou legal. Pomba também. Eu vou lá também e tal. Aí vai todo mundo. Aí de repente o cara começa a fazer o desconto e tal. Pode ser, desconto por time. assim, Deve rolar uma coisa pacote. assim com tatuagem também, que todos eles têm umas tatuagens meio parecidas. Tá no pacote agora? Tem massagista e cabeleireiro? Deve ter, De deve repente. ter. Eu queria que rolasse isso com gols, né? Você fez um gol? Onde você fez? Foi naquela área. Eu vou lá, vou Vou lá fazer fazer também. Aquele foi nesse goleiro. Quero fazer também. Acho que eu ia gostar mais também. Essa é uma moda que eu posso acompanhar um pouco mais. Mas enfim, foram 2 gols com a participação desse triângulo aí. Eu achei interessante que isso aconteceu. E principalmente pelo Wendel, que assim, mesmo fora esses 2 gols, ele participou de praticamente todo o lance interessante do primeiro tempo, todo o lance agudo do primeiro tempo ele foi lá. No segundo tempo permaneceu mais raçudo, mesmo com o time um pouco mais devagar, ele tava lá. E acho que por isso que a gente acabou escolhendo aqui, até de forma unânime, todo mundo deu uma nota bacana pra ele. E mais uma vez o Wendel foi escolhido por nós, pela Irmandade Corintiana, como o melhor em campo. Merecidamente. Merecidamente. Ganhou o quê no fim das contas? Mais uma fotinho no Instagram. Mais uma fotinha. Uma fotinho no Instagram. Mais uma fotinho no Facebook. Bom, e esse primeiro tempo que foi uma maravilha e tudo mais, mudou um pouco no segundo, né? Começou sem muita diferença, o time um pouquinho mais pra frente. Eu acho que começou meio mais desinteressado o time. Não, até o Bruno Henrique chutou no comecinho do segundo tempo. O Bruno Henrique é o nosso artilheiro, ele tinha que ter chutado mais. Mas aí o Cássio falou, poxa, esse jogo tá muito fácil, vou dar uma emoção aqui pro jogo, né? E entregou ali um gol de bandeja pro Grafite que nós já defendemos aqui anteriormente pra vestir a camisa do Corinthians, mas não queremos mais isso. Será que o Cássio quis tirar o peso do Pedro Henrique do jogo passado e falou, eu também faço uma merda aqui, Pedro Henrique, tá vendo? Eu adoraria poder justificar e pensar, nossa, o Cássio pensou no menino, falou, vou fazer uma lambança, já que esse jogo tá fácil, vou fazer uma lambança aqui e tirar um pouco aí das costas dele, mas deu pra ver que foi grosseria dele mesmo, o Balbuena recuou a bola pra ele, uma bola não tão na fogueira, mas não tão fácil assim, fogueira, assim, e o Cássio, na hora de dominar, canelou, a bola fugiu dele, chegou um atacante do Santa Cruz, dividiu, a bola sobrou pro Grafite, que nesse contexto
até o Marquinhos Gabriel Faria. Tava distraído. Me pareceu até que ele achou que o povo que tava ali na frente dele era do time dele. Não, ele tava muito de boa. Muito. Ele andou ouvindo a Irmandade Corintiana, ele pensou, poxa, os meninos pediram grafite aqui, ele deve ser do nosso time. Né? Já a diretoria que ouve o tempo todo, Não. a Irmandade Corintiana já contratou esse aqui e vou deixar a bola com ele. Muita distração do Cássio. Muita E distração. depois aquele papinho de tô com problema lá em casa. Pois é, na saída do jogo ele deu essa declaração, Me né? incomodou demais, entendeu? Qual o problema de você falar, olha, galera, nação Ele corintiana? falou que errou, ele falou que eu errei, mas depois ele mas, emendou, né? Ai, não tem nada a ver com o problema, não tem nada a ver com o gol, mas tô com o problema lá em casa. Foi aquela coisa, olha, não foi por culpa disso, mas isso tá acontecendo, enfim. Agora conta pra gente, então, qual que é o problema lá em casa que tá afetando o jogo, né, gente? Pra eu poder ter uma compaixão. Fica estranho essa declaração dele, até porque se ele tá mal, ele não devia nem entrar em campo, né? Se ele está mal, psicologicamente, Afinal de contas, ele é um abalado e atleta tal. profissional, né? Ele teria que estar ali concentrado no que ele tá fazendo. E aí me faz um erro desse, e ao invés de se desculpar, arruma desculpa. Acho que durante o jogo você, no desabafo, Lívia, falou uma coisa que eu achei bem bacana, que foi falar, poxa, o cara com o salário dele tá levando o problema de casa pro trabalho. Pois A gente aqui que ganha infinitamente menos não pode fazer isso, que o chefe já vem em cima. Exatamente. Imagina ele não pode fazer isso realmente. Acho que tem que ser profissional nessa hora. Não dá pra trazer assim, não sei se a mulher dele queimou o feijão, o que aconteceu ali, mas enfim. Por isso que as lágrimas de jogadores de futebol não me comovem. Não me comovem. Quero mais, gente. Quero mais gol. A favor, não contra. Ele te deu mais gols, não dá pra falar isso. Ela foi mais Deixa eu molhar o bico. Bom, mas o fato é que depois dessa lambança do Cássio, o time parece que sentiu e aí voltou aquela amorosidade Exatamente. que vinha acompanhando o time nos outros jogos, né? Não sei se a morosidade talvez seja ter sido por causa do gol em si, mas o Corinthians correu pra caramba no primeiro tempo. Gastou uma energia pra manter isso aí, essa correria os dois tempos é difícil. Mas me pareceu que no segundo tempo só não teve mais gol do outro lado por falta de sorte do Santa Cruz, e não porque o Corinthians estava ali O Santa defendendo. Cruz foi mais perigoso no segundo tempo do que o Sim. Corinthians. Sorte e talento, né? Sim, faltou talento também, né? Apesar que no finalzinho ali aos 40 teve aquele garoto de nome estranho ali, o Keno, do Santa Cruz, pegou uma bola na ponta esquerda, chutou colocado, que quase entrou raspando na trave, que ela deu um frio na espinha de todos nós, né? Pelo amor de Deus. Mas no fim das contas o time ganhou. É a segunda vez que o time joga no sábado à noite. E que ganha no sábado à noite. Segunda vez que o Wendel sai como o melhor em campo no sábado à noite. Então, quando tem balada em Itaquera, o Wendel manda. Quando a gente tava ali, jogando né? de domingo de manhã cedinho também, a gente tava ganhando jogos também. O Wendel é o nosso John Travolta, né? Os embates de sábado à noite ele que... são O com Wendel ele. tá sempre lá, é com ele. Bom, mas apesar dessas vitórias e do Wendel ser duplamente campeão no sábado, é um horário estranho pra jogo de futebol, né? Porque É a hora da balada. a partida termina às 11 horas, a não ser que você seja vizinho do estádio, sim. você vai pegar o metrô e demorar mais uma hora pra chegar em casa, ou sei lá, pra onde você quiser. E ninguém vai dar balada pro estádio direto pra balada, né? Imagino. Acho que só se você ganhar, né? Será que vai pra balada direto? Acho que Então sim, de você Itaquera sai vai na- todo mundo pra balada. Ah, pelo jeito, eu iria. Se eu tivesse lá em Itaquera vendo o jogo e saísse feliz do jogo. Animada e tal. Mesmo Direto com esse pra frio festa. em São Paulo. Aliás, Ué, e que os tinha o povo ali jogadores... sem camisa. E os jogadores de Santa Cruz com cobertorzinho na perna? Foi o detalhe Eu do... invejei, No banco de reservas, coitado. Mas também, pô, os caras falam, né, agora à noite tá 27 graus lá em Recife, aqui tava 15, né? Os caras é clima de calamidade pública, extinção da civilização Ah, em Recife, né? Foi difícil pra eles aí. Eles que já estão numa situação difícil, né? Antes desse jogo, eles tinham perdido 5 dos últimos 6. É, Agora dos perderam últimos 6 seis, dos é. últimos 7. Então, só mais uma coisa sobre o jogo antes da gente mudar de assunto. Primeiro, o Pedro Henrique, que falhou muito feio na semana passada. No jogo teve um jogo mediano, eu diria, mas estava tranquilo no jogo. Ele não estava pensando no que tinha acontecido no jogo anterior. Antes do jogo, até o Osmar Loss, que é técnico das categorias de base do Corinthians, falou que o Pedro Henrique, ele frequentemente era capitão na Sub-20, no time Sub-20, porque ele é um cara com muita personalidade que ele tinha certeza que ia superar a falha. Isso acabou acontecendo em campo mesmo, ele não ficou pensando no que aconteceu. Lá ele chorou, desabafou hoje.
estava focado. E também achei interessante a escolha do capitão de hoje, que foi o Fagner, né? Uma coisa que a gente não falou dentro dessa apresentação do Cristóvão é que o Fagner, ele jogou anteriormente com o Cristóvão naquela melhor fase do Cristóvão no Vasco. O Fagner era o lateral direito lá, ele que já foi formado na categoria de base do Corinthians, né? Realmente o Pedro Henrique mostrou maturidade aí, mas eu vou te falar que essa zaga ainda me dá uns calafrios, viu? Essa partida, se o Santa Cruz tivesse melhores atacantes, ia ser complicado pra gente. Nesse meio de semana, o Corinthians renovou o contrato de 2 jogadores, não foi, Fábio? Foram 2 jogadores, um deles, a gente falou muito dele aqui agora, que foi o próprio Wendel, né? Que merecidamente, acho que desde o ano passado ele estava tendo uma atuação, eu acho, digna de seleção, quando ele acabou contundido e entrou o Guilherme Arana, que também entrou muito bem, o garoto. Enfim, esse ano começou um pouquinho devagar, eu achei, mas nesse Campeonato Brasileiro tem demonstrado que tá pegando onde ele deixou atrás lá no ano passado. E outro que renovou, apesar de contundido, apesar de estar fora por enquanto, foi o goleiro Walter, né? Merecido também. Merecido também. E com a lambança que o Cássio fez hoje, devo dizer que o Walter fez falta, hein? Deu saudade, né? Deu saudade. O Walter que joga muito melhor com os pés do que o Cássio, isso ficou claro hoje ficou mais claro do que se alguém nunca, tinha né? alguma dúvida, se a Lívia tinha alguma dúvida disso, ficou bem claro. Você tinha dúvidas disso, Lívia? O Cássio não devia jogar com os pés, né, gente? Vamos combinar que ele devia ter segurado aquela bola. Eu sei que não pode, mas... Só não usar a canela que já ajuda bastante, né? Ainda estou revoltada. Mas, enfim, é importante que o Corinthians está, nesse momento, já pensando no futuro também, garantindo jogadores para o futuro. Pois é. Gibson, diga aí, quantos jogadores o Corinthians contratou essa semana? Eu diria que contratou 0. Foi realmente um total de 0 jogadores contratados essa semana. O Cruzeiro contratou 2 essa semana. O Cruzeiro contratou 2 atacantes. Atacante a gente não tem nem titular nem reserva direito, né? Então podia ter chamado um deles. Um deles, inclusive, o Corinthians tem monitorado de perto há muito tempo. Toda a pré-temporada você ouve falar que o Corinthians está interessado nele, que é o Rafael Sobis. E aí agora, quando o cara tá de alguma forma disponível no mercado, tanto que o Cruzeiro contratou, o Corinthians não foi atrás. Achei bem estranho isso. E é um cara que hoje acho que faria uma diferença enorme nesse time do Corinthians. A rapidez que a diretoria teve para contratar o técnico, a gente não vê na hora de contratar jogadores, né? Mas é porque barco sem capitão não vai para nenhum lugar, né? Não vai. Não vai. Você pode ficar com a tripulação mais defasada, mas sem capitão... Tá certo. Eu vou defender ter um técnico rápido. Próprias palavras jogadas contra você, hein, Guilherme? Falei isso na semana passada, na rodada passada. O que você falou na rodada passada que eu perdi? Eu usei exatamente essa mesma frase. Um barco sem capitão não vai a lugar nenhum. Ah lá, já tem um ditado, né? Great minds think alike. As mentes boas pensam igual. Mas que o Corinthians precisa contratar agora, já que temos um técnico, não é? Acho que com menos de uma semana de time, ele já tá, de alguma forma, colocando a mão dele ali no time. Enfim. É um cara de personalidade. Hoje deu certo. De repente, o que eu chamei de falta de paixão pode ser uma falta de entrosamento. E pode ser que no próximo jogo já esteja mais uma coisa... Esperamos Vamos que ver. sim. Você estará aqui no próximo jogo para acompanhar com a gente e nos ajudar a medir esse fator também? É isso, eu já não posso prometer. Não é falta de paixão que eu tô falando assim, tá faltando um LeBron ali no jogo, entendeu? Nossa. Já que a gente tava falando tanto do comprometimento dele com o time dele, entendeu? Eu não sinto que isso tá rolando no Corinthians nesse momento. Um cara que tá ali no time pra levar o resto do time. Eu tenho que concordar com a Lívia. Fa- Ela assistiu um jogo só e tá certo. Falta um LeBron, falta um cara que decide. Mas pensando na história do LeBron, o cara que começou num time, saiu, foi bem sucedido lá fora, em outros times, voltou e conquistou um campeonato com o próprio time, o nosso LeBron hoje seria o quê? O Dentinho, né? Que estão falando que pode voltar, inclusive. Mas eu não acho mal, eu acho mal. Hoje... Seria cairia como uma luva aí o O Dentinho, com Dentinho faz certeza. falta. Seria ouro. Mas ó, eu tava falando mais da figura ali de decisão, a figura que é o líder, né? O cara que põe o time nas costas e carrega. Não precisa ser um cara que leva o time nas costas, é pelo contrário. O líder, ele levanta a bola de todo mundo. Nesse caso, só tem uma bola no campo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Entendi.
Tem que aproveitar para repatriar os jogadores que vendemos para a China no fim do ano passado. Essa semana falaram que o Jadson estava se oferecendo de volta. Eu não entendo esse cara que saiu no começo do ano querendo ganhar milhões na China e já quer voltar. Olha, se o Jadson quer voltar, deixa. Por favor, claro. deixa. Tá precisando. Pelo amor de Deus, deixa. E nesse meio de semana agora, a gente volta para Minas Gerais. Para Minas, Independência. Jogar agora contra o Ameriquinha de Minas, o Grande Coelho, Que é uma excelente chance para diminuir essa porcentagem ridícula que a gente tem de aproveitamento lá fora, em jogo fora de Itaquera, né? Tem esse jogo agora contra o Ameriquinha, e apesar de ser fora de casa, onde o Corinthians tem sido um desastre, tem que ganhar. O jogo é fora de casa, mas a gente tem que ir pra cima, né? O América não tem mostrado força nesse campeonato. Eu já tinha falado no outro podcast, pra mim, quando é jogo contra time que tá no fundo da tabela, não interessa em casa ou se é dentro de casa, mas eu tenho que jogar pra ganhar, cara. 3 pontos que todo mundo vai querer ganhar e quem deixa de ganhar os 3 pontos ali tá perdendo. Mas o América, ele tá ruim, mas não é um time tão ruim assim, né? Ele veio forte da Série B, ele ganhou o Campeonato Mineiro esse ano em cima do Atlético Mineiro, que acabou de ganhar da gente. Tem que tomar um certo cuidado, então, mas que esse cuidado não seja uma falta de atitude, que foi o que a gente viu em outros jogos fora de casa, né? Então, mas mais uma razão para garantir 3 pontos agora, porque daqui a pouco quando o América acordar e começar a jogar bola de novo, os outros vão sofrer para ganhar esses 3 pontinhos deles. Alguém pode me explicar, antes de acabar esse podcast, que eu fiquei fora dos jogos de futebol, porque desde quando se coloca propaganda no derrière dos jogadores? É um lugar valorizado. Tem que pensar, a TV mostra muito o derrière dos jogadores, porque eles caem muito em campo, muitas das vezes eles estão de costas, enfim, é uma posição razoavelmente privilegiada dentro do uniforme. Que isso, gente? Special Dog, né? A gente tem que agradecer que é um dos fiéis patrocinadores do Corinthians. Desde o ano passado. Certo, nas nossas bundas. em bundas corintianas. Nas nádegas da nação. Toda a Irmandade agradece os dogs na bunda. Só antes de acabar, queria dar 2 salves aí muito especiais. Um pro nosso irmão corintiano, Felipe, que se programou para vir hoje, mas aí por eventos extracampo, assim como o Cássio, acabou não vindo. Mas ele assumiu isso antes de aparecer em campo, então ele resolveu não aparecer. Tem crédito aí, mas virá no futuro, tenho certeza. E outro pro nosso grande irmão polêmico, Edson Lima Lang, profissional. Corneteiro, que hoje faz aniversário, assim como o nosso volante Christian também. Parabéns, Edson. Parabéns pro Edson. Grande Edson, fez falta aqui nessa mesa hoje. Bem, semana passada foi um dos podcasts mais divertidos. Semana passada foi muito engraçado. Queria ver o Edson feliz depois do jogo, assim, ia ser outra criatura, né? Com certeza. Bom, e quem acompanha nossas redes sociais, digita o que quando vai nos acompanhar? Digita o quê? Hoje em dia você nem digita, você fala, Siri, acompanha a Irmandade Corintiana em todas as plataformas possíveis, e a Siri faz isso por você. Mas não custa falar, né? Irmandade Corintiana com TH. Com TH. Segundo Guilherme. Pra não esquecer do TH, né? Exceto no Twitter, onde é Irmandade Timão. Irmandade Timão no Twitter. Mas estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Twitter, no SoundCloud. Não tem como errar, Só não gente. estamos na traseira dos corintianos, porque o Special Dog já comprou ali, mas no futuro próximo, quando... Ano que vem a gente faz um bid ali pra colocar nosso nome da Irmandade Corintiana. Quando vagar o capô... Nos derrieres corintianos. Dá pra fazer, A gente sabe que é um lugar de grande visibilidade. Grande visibilidade. Olha, eu acompanharia. Saem alguns tweets dali, tenho certeza. Bom, vamos ficar por aqui então. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!